Olá! Nesta aula, aprenderemos sobre o sistema digestório. Eu sou a Rafaela Fonseca, da Universidade São Judas Tadeu, Campus Moca, do 7º semestre de Pedagogia no período noturno. E este vídeo faz parte das monitorias de estágio obrigatório com a coordenação da professora Cíntia Pettini. O que é sistema digestório? Sistema digestório é o sistema do corpo humano responsável por garantir o processamento do alimento que ingerimos, promovendo a absorção dos nutrientes nele contidos e a eliminação do material que não será utilizado pelo corpo. E esse processamento é garantido graças à ação dos vários órgãos que compõem o canal alimentar, bem como pela presença de glândulas acessórias, que sintetizam substâncias que são essenciais no processo de digestão. Aqui nessa imagem nós temos um exemplo de como é o nosso sistema digestório por completo dentro do nosso corpo e toda a sua configuração dos órgãos. Órgãos do sistema digestório. Os órgãos que compõem o sistema digestório são a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e o ânus. Já as glândulas acessórias desse sistema são as glândulas salivares, o pâncreas e o fígado. Esses órgãos são responsáveis por garantir a ingestão do alimento, sua digestão, absorção dos nutrientes e a eliminação do que não é necessário para o corpo. Agora, conheceremos melhor cada um deles e o seu papel no processo de digestão. Boca. A boca é o local onde começa a digestão. Nossos dentes promovem a digestão mecânica, garantindo que o alimento seja rasgado, amassado e triturado. Além da atuação dos dentes, o alimento na boca sofre a ação da saliva, a qual é secretada pelas glândulas salivares, que nós entenderemos o que é mais tarde. A saliva contém a enzima amilase, também conhecida por pitialina, que promove o início da digestão dos carboidratos. A língua também é importante nessa etapa, garantindo que o alimento se misture à saliva e forme o chamado bolo alimentar. É a língua que também ajuda na deglutição, que é o ato de engolir do bolo alimentar, empurrando em direção à faringe. Aqui na imagem nós temos um exemplo da boca e as partes que compõem. Faringe. A faringe é um órgão que é comum ao sistema digestório e ao sistema respiratório, abrindo-se em direção à traqueia e ao esôfago. O bolo alimentar segue da faringe para o esôfago. Aqui na imagem nós temos a representação da faringe, que aqui é a sua ligação com a laringe. E nós podemos ver que a faringe tem 3 divisões. Esôfago. O esôfago é o órgão tubular e musculoso que conecta a faringe com o estômago. O bolo alimentar atinge o estômago graças às contrações do músculo liso que forma o esôfago, e essas contrações são chamadas de contrações peristálticas. Aqui na imagem nós temos o exemplo do esôfago. Estômago. O estômago é o órgão dilatado do sistema digestório e está localizado logo abaixo do diafragma. Nesse órgão, o bolo alimentar sofre a ação do suco digestivo, chamado suco gástrico, que é a ele misturado graças à atividade muscular do órgão. Nesse momento, o bolo alimentar passa a ser chamado de quimo. O suco gástrico apresenta entre seus componentes a pepsina, que atua na digestão de proteínas, e o ácido clorídrico, que torna o pH do estômago baixo e promove a ativação da pepsina. Geralmente, o ácido clorídrico e a pepsina não causam irritação na parede do estômago, pois esta é revestida por um muco. Além disso, a renovação constante das células que revestem o interior do estômago acontece, sendo assim, esse muco que reveste a parede do estômago, ele é renovado, de forma
que ele não se esgota e não causa nenhuma irritação na parede do estômago. E aqui nessa imagem nós temos um exemplo do estômago, da sua ligação com o esôfago e com o duodeno. Intestino delgado. O intestino delgado trata-se da porção mais longa do sistema digestório, apresentando cerca de 6 metros de comprimento. Possui 3 segmentos, o duodeno, o jejunum e o iléo. Nessa porção do sistema digestório, a digestão é finalizada e há a absorção de nutrientes. O órgão é o responsável pela maior parte do processo de digestão. Na primeira porção, chamada de duodeno, o quimo, vindo do estômago, sofre a ação das secreções pancreáticas, que são o suco pancreático, da bile e das secreções produzidas pelo próprio intestino delgado, que seria o suco entérico ou suco intestinal. A secreção pancreática, rica em bicarbonato, ajuda a neutralizar a acidez do quimo. Além disso, apresenta enzimas diversas, como a tripsina e a quimiotripsina, que atuam nas proteínas. A bile, produzida pelo fígado, é armazenada na vesícula biliar e atua como emulsificante, facilitando a digestão dos lipídios. Já a secreção produzida pelo intestino delgado é rica em enzimas, como a aminopeptidase, que atua nos aminoácidos, nucleosidades e fosfatases, que agem nos nucleotídeos. O jejunum e o iléo, as porções seguintes do intestino delgado, atuam principalmente na absorção de nutrientes, graças à presença de vilosidades e microvilosidades. As vilosidades são dobras no revestimento do intestino, enquanto as microvilosidades são projeções nas células epiteliais da vilosidade. Intestino grosso. Com cerca de 1,5 metro de comprimento, o intestino grosso é responsável pela absorção de água e formação da massa fecal, que são as fezes. Além disso, divide-se em seco, cólon e reto. No seco, observa-se uma projeção chamada de apêndice, bastante conhecida por sua inflamação, a apendicite. O reto termina em um estreito canal, chamado de canal anal, o qual se abre para o exterior no ânus, por onde as fezes são eliminadas. Aqui nós temos um exemplo de como seria o intestino grosso e todas as suas partes. Glândulas acessórias do sistema digestório. As glândulas acessórias do sistema digestório liberam secreções que participam do processo de digestão, e são elas: as glândulas salivares, que são responsáveis pela produção da saliva, uma substância rica em água, mas que também apresenta outros componentes, como enzimas e glicoproteínas. A saliva ajuda a lubrificar o bolo alimentar e também possui ação antibacteriana. Aqui nessa imagem nós temos a representação das glândulas salivares. Pâncreas. O pâncreas, que é uma glândula mista, ou seja, possui funções endócrinas e exócrinas, e sua porção exócrina é responsável pela produção do suco pancreático, que apresenta uma série de enzimas que atuam na digestão, além de bicarbonato, que neutraliza a acidez do quimo. A porção endócrina do pâncreas é responsável pela produção de hormônios, como a insulina, por exemplo. E aqui na imagem nós temos a representação do pâncreas. Fígado. O fígado atua em diversas funções no organismo, porém, na digestão, seu papel é garantir a produção da bile, uma substância que é armazenada na vesícula biliar e posteriormente é lançada no duodeno. A bile atua na emulsificação de gorduras, funcionando como uma espécie de detergente.
facilitando a ação das enzimas responsáveis pela quebra de gordura. Aqui na imagem nós temos uma representação do fígado, e essa pequena partezinha aqui representada em verde é a vesícula biliar. E essa foi a bibliografia utilizada para a elaboração desta aula. Espero que vocês tenham gostado e possam ter aprendido um pouco sobre o sistema digestório. Obrigada por assistir!